Olá amigos, tudo bem? Como é que foi o domingo? Todos foram à missa como eu falei? Olha, todo católico deve ir à missa todo domingo, hein? E essa semana eu gostaria de iniciar, os nossos trabalhos discutindo esse post aqui que eu vi no Facebook, a respeito da igreja. Aqui diz assim: a igreja de Cristo é una, santa, católica, apostólica e romana. E para defender a igreja católica eu trouxe aqui São Miguel Arcanjo, que é o protetor da igreja, para que ele me ajude a fazer isso. Inicialmente eu gostaria de falar a respeito da fundação da igreja, que há uma polêmica, uma contestação com relação a isso. Todos nós católicos sabemos que a igreja foi fundada sob Pedro. E é fácil ver, não é? Se você abriu a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 17, é aquela passagem onde Jesus Cristo pergunta: quem é que dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista ressuscitado. E aí Pedro ele diz assim: tu és o Filho do Deus vivo, não é? E aí Jesus responde. Jesus então disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Deus dá a revelação para Pedro. E aí Jesus completa: eu te declaro, tu és Pedro, ou tu és Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui é óbvio. Se o protestante aceitar isso aqui, o castelo de areias deles desaba. Então ele não pode aceitar, ele tem que ajeitar aqui alguma coisa para ele fugir disso. Porque qual é o argumento? O argumento diz assim: olha, não é que Jesus, na hora que fala que Pedro, tu és pedra, aí Jesus bate no peito e fala assim: e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Mas aí o evangelista aí teria dado uma uma escorregada, porque você bastaria uma vírgula, né? E Jesus declarou: Pedro, Simão, tu és Cefas, vírgula. E apontando para si mesmo disse: e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas esse trecho não tem lá. Eles não conseguiram adulterar a Bíblia nesse aspecto, que o protestante mudou muito a Bíblia, mas esse aí eles pecaram, não conseguiram apagar. E aqui é óbvio, Jesus ele funda a igreja. Falou: o nome dele era Simão, e ele muda o nome para Cefas, ou pedra, e diz: sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Não faz sentido, eu nomeio você de pedra, eu digo que essa pedra... Difícil, né? Mas aonde mais eles se agarram? Na pedra, Aqui, por exemplo, São Mateus 21, Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular? Tornou-se a pedra angular. E mais, se você for nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, também diz assim: esse Jesus, pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, tornou-se pedra angular. Mas há uma diferença gritante entre uma pedra da fundação e uma pedra angular. Aí o Thaleson diria: meus filhinhos, meus amiguinhos, há uma diferença enorme, mas há mesmo. Veja só, a pedra angular, olha essa figura aqui. Você tem um arco e a pedra angular é aquela que segura todo o arco. Essa é a pedra angular. Não havia concreto armado naquela época, então as pedras eram encaixadas e a pedra angular
é a que segura toda a construção. Está muito longe das pedras da fundação. A fundação está lá embaixo. A pedra angular está lá na cabeceira. A mesma coisa numa obra, quando você vai levantar uma parede, uma muralha, a pedra angular é que segura toda a construção. Né? Não é a pedra da fundação, são pedras diferentes. Olha aqui de novo esse exemplo. E por fim, quando você chega mais adiante, se você for ler agora lá em Efésios 2, aí ele deixa mais claro. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Você tem na base apóstolos e profetas e foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Aí, meu jovem, você tem a fundação, apóstolos e profetas. E a pedra angular é aquela que hoje nós fazemos o que? Coluna, viga de concreto. Antigamente eram pedras que seguravam ali, a pedra angular que segura toda a obra. Então há uma diferença muito grande, brutal. Olha essa figura aqui, vai ficar fácil, desenhadinho para você entender. Né? Vamos desenhar para você entender. É essa aqui, ó. Pedro é a base, é a fundação e Jesus é a pedra angular. Essa é a diferença, né? Muito fácil de ver agora. Então, a igreja de Jesus é essa igreja fundada sobre Pedro. Falou, essa é a minha igreja fundada sobre Pedro. Não é fundada sobre Lutero, Calvino, Edir Macedo, Pastor do Chapéu, nenhum deles. E aí você precisa aceitar que essa igreja católica, apostólica e romana foi fundada sobre Pedro. E aí, quando Jesus entrega a chave dos céus para Pedro, esse poder ele não foi retirado da igreja, ele não foi retirado de quem conduz a igreja, de ligar e desligar. Né? O que ligar na terra, desligar no céu, o que desligar na terra, desligar no céu. Esse poder não foi revogado. Então, funciona ainda. Tá bom? Então, até o próximo, né? Vamos acompanhar durante toda a semana, né? E o próximo vídeo é falar sobre essa igreja una. Um abraço.